torcedor, eu vim até a sede do Braga conversar com o presidente do clube, Antônio Salvador. Aqui fica o centro administrativo. Dentro, o ginásio. Ao lado, o estádio da Pedreira. E atrás, o centro de treinamento, onde Bruma se prepara para o jogo da próxima segunda-feira. Tenho muitas informações envolvendo uma possível transferência do Bruma para o Vasco da Gama. Que linda festa ontem, com a chegada do Vasco no Espírito Santo. E o pequeno príncipe, Giovani, recebido pelo presidente Pedrinho dentro da concentração. Jorge Nicola traz informações importantes sobre o Marinax. Beleza pura, povão vascaíno. Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 80 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Eu não perco tempo. Vamos direto ao assunto mais importante, mais relevante. A possível contratação do atacante Bruma. Conversei aqui no Braga com pessoas importantes ligadas ao presidente Antônio Salvador. E a situação de momento. O presidente do Braga vive um dilema. Primeiro, o Bruma é um jogador de destaque. A loja do Braga, super loja, camisa mais vendida, mais requisitada é a do Bruma. Eu já vi o Bruma jogar em diversas oportunidades. Trata-se de um baita atacante, na minha opinião. Vertical, fazedor de gols, driblador, rápido. Chega para ser titular no Vasco da Gama. Qual é o dilema do presidente Antônio Salvador? O Bruma foi contratado por 6,5 milhões de euros, junto ao Fenerbahçe. Ele tem uma multa rescisória de 20 milhões. Mas nem vamos discutir essa multa rescisória, porque o Braga não está exigindo e o Vasco não vai pagar. A questão dos 6,5 milhões que o Braga pagou para ter o Bruma. O Antônio Salvador tem um dilema. Ele vende o Bruma agora pelo valor que o Vasco está oferecendo, entre 6 e 7 milhões, 6 milhões e mais algumas metas, ou ele vai querer uma grana para recuperar ao menos o dinheiro do Bruma, ou permanecer com o Bruma esperando uma melhor oferta do Benfica. O Bruma tem 30 anos de idade. O presidente sabe que dificilmente ele vai conseguir um lucro muito maior em um futuro com o Bruma, pela idade que o jogador tem. E há um detalhe, o Bruma é um jogador muito querido pelo torcedor local e o presidente Antônio Salvador não quer criar nenhum atrito com a torcida do Braga por conta de se desfazer daquele que, na minha opinião, é o melhor jogador do clube. Armindo Tué na Banha é o nome do Bruma, que tem contrato com o Braga até o final da temporada de 2027. Ele já passou pela Turquia, pela Espanha, pela Alemanha, Holanda e Grécia, mas vive o melhor momento, ou está vivendo o melhor momento da carreira aqui no Braga, isso não tem a menor dúvida, hein? O Braga joga na próxima segunda-feira diante do Moreirense. Jogo que será realizado numa cidade próxima aqui de Braga, mais ou menos 30 quilômetros, e ele está se preparando normalmente no centro de treinamento para essa partida. Essa aí é a comemoração característica do Bruma. A cada gol que ele marca, ele acaba enchendo um balão, uma curiosidade, né? As pessoas ligadas ao presidente Antônio Salvador não acreditam nessa possível negociação. Mas quem vai comandar, quem está comandando é o próprio presidente. Bom, eu vou continuar por aqui, atento, apurando, conversando, vendo os desdobramentos e a qualquer momento eu retorno com esse assunto assim que eu tiver novidades nas redes sociais. Beleza? Vasco
chegou bem no Espírito Santo ontem, uma grande festa, mais uma vez, os jogadores recebendo o carinho da torcida local. O Pequeno Príncipe, Giovani, foi até a concentração do Vasco da Gama, recebido pelo presidente Pedrinho, recebido pelos principais jogadores do elenco vascaíno. Muito legal, bacana, mais uma vez, parabéns aí ao departamento de marketing do Vasco pela linda festa promovida junto aos torcedores locais e também ao ex e eterno ídolo da torcida vascaína, o Giovani, o Pequeno Príncipe. O Vasco encara hoje o Volta Redonda, uma vitória seria importantíssima para que o Vasco consiga chegar à liderança da Taça Guanabara e dar tranquilidade na reta final, quando o Vasco irá enfrentar os 3 clássicos Fluminense, Botafogo e Flamengo. Sobre Marinakis, Jorge Nicola traz novidades em relação ao grego. Havia contado para vocês no fim do ano passado sobre o enorme otimismo entre dirigentes do São Paulo para ou em relação ao acordo com o magnata grego. A ideia é que o Marinakis seja sócio do São Paulo nas categorias de base. Ele vai colocar 100 milhões de dólares. Essa grana será investida ao longo de 5 anos para que o São Paulo seja o clube que mais compra jogadores de base, do sub-11 ao sub-20 em toda a América do Sul. Surge uma estrela no Equador, o São Paulo vai e contrata. Surge um craque ou um candidato a craque, porque estamos falando de atletas da base. Na Argentina, o São Paulo tem condição de contratar. E depois vai vender esses jogadores assim que eles forem utilizados no time principal. Em troca, por conta desse investimento, o Marinakis passa a ter percentuais de vendas de atletas no São Paulo. Esses percentuais começam de maneira menor, com o Marinakis ficando com algo na casa de 25%, e esses percentuais vão aumentando até 40% durante os 10 anos de contrato. Pois bem, no fim do ano passado, o São Paulo enviou toda essa documentação, tudo que havia sido discutido com o Marinakis para aprovação do magnata grego. Durante esse período de janeiro, em alguns momentos, o Marinakis e sua equipe pediram ao São Paulo correções e alterações naquilo que estava sendo redigido. Todas as alterações foram feitas e a notícia que vem agora é de que Evangelos Marinakis está contratando um escritório de advocacia em São Paulo, um dos principais escritórios de advocacia. Se esse movimento está sendo feito, informação trazida pelo Zanqueta, que cobre o São Paulo, é mais um indício de que Marinakis está mesmo decidido a fechar com o tricolor. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte são paulina e ela admitiu que sim, as tratativas, ou que o Marinakis sim está contratando, buscando, entrevistando, ouvindo possibilidades de um escritório de advocacia aqui para que possa levar adiante esse projeto com o São Paulo. Informação super relevante. Esse assunto do Marinakis também, se ele fechar com o São Paulo, dificilmente ele vai fechar com o Vasco da Gama. E tá difícil fechar algo no Vasco, não só com o Marinakis, como com qualquer outro bilionário, ou qualquer empresa, ou qualquer investidor, por conta da justiça, que precisa primeiro resolver a questão para que a venda do Vasco possa ser viabilizada. Lembrando a você, de segunda a sexta-feira tem a Hora do Vasco. Tô te esperando.